assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. O mundo parou, mais uma vez, quando chegou o dia da reunião das 20 pessoas mais influentes do planeta. Um dia em que todos os olhares e interesses do mundo todo estariam voltados para o que seria decidido nesta reunião. A presidente dos Estados Unidos, Danielle, também foi convidada para fazer parte deste momento importante e único para o mundo todo. A segurança no local havia sido reforçada para garantir que tudo corresse bem. Mas o que ninguém imaginava é que um grupo muito bem treinado de inimigos havia montado um engenhoso plano para atacar e fazer todos os convidados reféns. Esse grupo consegue subjugar a segurança do evento e colocar em prática o seu plano. Mas uma esperança de libertação virá de onde ninguém espera. Danielle, a presidente dos Estados Unidos, possui treinamento nas forças especiais e, sozinha, ela se tornará uma poderosa oposição para este grupo criminoso. Uma mulher de vermelho que derrubará um a um os membros desta organização. Um trailer de ação impressionante, com técnicas de lutas apuradas, de tirar o fôlego. Imagina o mundo todo segurando a respiração. Tipo, sério mesmo. Tá todo mundo esperando esse dia há semanas. Chegou o momento da reunião mais importante do planeta. O G20. Só entra quem manda no mundo. São os 20 líderes mais poderosos que existem. É presidente, rei, primeira-ministra. Gente que decide coisas grandes. E claro, a Danielle, a presidente dos Estados Unidos, estava nessa lista. Mulher forte, inteligente, decidida e com um segredinho que ninguém ali sabia. Mas segura aí, que já já a gente chega nessa parte. O evento ia rolar num prédio gigante, supermoderno, cheio de vidro e tecnologia de última geração. Segurança? Parecia filme de ficção científica. Tinha helicópteros sobrevoando, soldados armados até os dentes, câmeras em todo canto. Ninguém entrava ali sem ser revistado 10 vezes. Parecia tudo sob controle. A cidade que recebeu a reunião estava em clima de guerra. Ruas fechadas, drones vigiando, polícia por todo lado. Mas mesmo com tudo isso, a galera estava empolgada. Televisão do mundo todo mostrando cada detalhe. Jornalista de todo canto tentando adivinhar o que seria decidido. Era tipo final de Copa do Mundo, mas com terno e gravata. Danielle chegou num carro preto blindado, escoltada por vários seguranças. Desceu do carro, séria, confiante. Cumprimentou alguns líderes que já estavam lá. Trocou sorrisos, mas sempre de olho em tudo. Ela era assim, elegante, mas ligada em cada detalhe. O que ninguém ali sabia é que antes de ser presidente, ela foi treinada nas forças especiais. Sim, meu amigo, ela sabia usar arma, lutar, se esconder, tudo. Mas agora, era só a presidente elegante, representando o país dela. Enquanto isso, lá longe, bem escondido, um grupo de caras muito perigosos estava só esperando a hora certa. Eles já tinham tudo planejado. Estudaram a segurança, os pontos fracos, os horários, tudo. Era um plano gigante, tipo aqueles de filme mesmo. Eles sabiam que atacar o G20 não ia ser fácil, mas também sabiam que, se conseguissem, o mundo ia parar de verdade. Dentro do prédio, os líderes iam chegando, um por um. O clima era de tensão, mas também de respeito. Afinal, todo mundo ali estava ali para decidir o futuro do planeta. Questões sérias, clima, guerras, economia, tecnologia, um evento pesado, mas estava rolando tudo bem, por enquanto. Danielle, sempre observadora, reparou em algumas coisas estranhas. Um segurança novo que ela nunca tinha visto antes. Uma van estacionada num lugar meio suspeito. Um atraso incomum em uma das checagens de segurança. Ela não falou nada, só guardou tudo na cabeça. Quem tem treinamento percebe essas coisas. Enquanto os líderes se preparavam para começar a reunião, o grupo inimigo se aproximava. Eles estavam vestidos como equipe técnica, com crachás falsos, ferramentas nas mãos, falando nos rádios como se fossem parte do sistema de segurança. Passavam pelas câmeras, davam sinal de ok e ninguém desconfiava de nada. Tudo calculado, tudo milimetricamente planejado. Lá dentro, as portas do salão principal se fechavam. Era hora de começar a reunião. Os jornalistas foram afastados, os líderes se sentaram, os telões ligaram. Parecia que tudo estava indo como o planejado, mas não estava. No fundo, por trás de toda aquela organização, o inimigo estava prestes a agir.
Um sistema de segurança começou a falhar. Uma câmera apagou, um guarda sumiu, e ninguém percebeu. Quer dizer, quase ninguém. Daniele, lá no canto, cruzou os braços, olhou para um lado, depois para o outro, e algo no olhar dela dizia: tem coisa errada aqui. A reunião já estava rolando, todo mundo sentado falando de política, clima, segurança mundial. Aquele papo sério que só gente importante entende. Mas por trás das paredes, o plano do grupo inimigo estava quase pronto. Eles estavam ali dentro, disfarçados, andando no meio dos seguranças como se fossem da equipe técnica. Ninguém desconfiava de nada, até que, bum, tudo começa a desandar. Primeiro, as luzes piscam. Meio segundo depois, os telões apagam. O som corta. O clima muda na hora. Os líderes se olham assustados. O que está acontecendo? Alguém pergunta. A porta da sala principal fecha com um estalo forte. Trancada. Trancada de um jeito que nem os seguranças conseguem abrir. O rádio não responde. Os celulares? Sem sinal. Começa o ataque. De repente, vários técnicos tiram armas de dentro das mochilas. Sim, os caras disfarçados. Eles agem rápido, super coordenados, como se fossem um time de elite. Em poucos segundos, rendem os seguranças, tomam controle da segurança interna e apontam armas para os líderes. Tudo vira gritaria, confusão, desespero. Os líderes são mandados para o chão. Uns tentam correr, outros gritam por ajuda. Mas não adianta. O prédio já está dominado. Do lado de fora, os verdadeiros seguranças percebem que tem alguma coisa errada. Mas já é tarde demais. O sistema de comunicação do prédio foi desligado, as câmeras foram hackeadas, as entradas trancadas. Ninguém entra, ninguém sai. É como se o prédio tivesse virado uma fortaleza nas mãos dos criminosos. Os reféns são levados para o salão principal. O grupo inimigo já sabe quem é quem ali dentro. Eles apontam direto para o líder de um país, depois para o outro, como se estivessem lendo um roteiro. Eles têm um plano, e não estão ali só para assustar. Querem fazer exigências, querem poder, querem mexer com o mundo inteiro. Daniele, que também está ali dentro, finge estar assustada. Mas na real, ela está observando cada movimento. Lembra? Ela tem treinamento especial. Ela enxerga detalhes que ninguém mais vê. Onde estão as armas? Quantos inimigos tem? Onde estão as câmeras? Por onde ela pode fugir? Tudo isso ela já está calculando em silêncio. Enquanto isso, o líder do grupo aparece. Ele fala calmo, firme, como se fosse o dono do lugar. Diz que eles vão começar a transmitir uma mensagem para o mundo, que querem negociar, que têm demandas sérias. Só que ninguém sabe exatamente o que eles querem ainda. Só uma coisa é certa: eles estão dispostos a tudo. Se não forem ouvidos, vai ter consequência. A tensão lá dentro tá gigante. Um dos reféns tenta reagir, leva um soco. Outro grita por socorro, leva uma coronhada. O clima é de pânico total. Mas Daniele continua calma. Ela sabe que se agir na hora errada, pode piorar tudo. Então ela espera. Só que o grupo inimigo não imagina que tem uma arma viva ali dentro, disfarçada de presidente. Enquanto o caos se espalha, lá fora, o mundo entra em choque. As notícias começam a vazar. G20 sob ataque. Líderes do mundo feitos reféns. Terroristas invadem reunião global. A população entra em pânico. Os governos ficam sem saber o que fazer. Ninguém tem ideia de quem está por trás do ataque. Dentro do prédio, os criminosos instalam equipamentos de transmissão. Em breve, vão mandar sua mensagem para todas as TVs do mundo. Eles acham que estão vencendo. Mas no meio de tudo isso, num cantinho do salão, Daniele se abaixa discretamente e solta o salto da bota dela. Dentro do salto, uma pequena lâmina escondida. É pouca coisa, mas para ela é o suficiente para começar a virar o jogo. A sala tá um caos. Os líderes do mundo todos sentados no chão, alguns com cara de pânico, outros tentando manter a pose, mas por dentro tão apavorados. Os bandidos armados andando de um lado para o outro, vigiando tudo. Parecia que ninguém ali tinha chance. Parecia. Daniele, quieta num canto, ainda fingindo estar assustada, começa a se mover, discretamente, com uma calma que só quem foi treinado para isso consegue ter. Ela olha, calcula, respira fundo, e aí, com um movimento quase invisível, usa a lâmina escondida no salto da bota para cortar as braçadeiras que estavam prendendo suas mãos. Pronto. Ela tá livre. Mas calma. Ela não vai sair correndo que nem doida. Ela sabe que tem que agir com inteligência.
Então ela espera. Observa o padrão de movimento dos inimigos. Um deles sempre passa perto dela, olhando para o outro lado. Um deslize. E é nesse deslize que ela age. Ela se levanta num pulo silencioso, dá uma chave de braço certeira no cara, tira a arma dele e já se esconde atrás de uma pilastra. Tudo em menos de 5 segundos. O corpo do cara desmaia no chão, e os outros ainda nem perceberam. A maioria estava focada nos reféns. Daniele pega o rádio dele, o carregador reserva e mais uma faca. Agora ela está armada e invisível. O grupo ainda acha que está com tudo sob controle. Um deles começa a conectar os equipamentos para mandar a mensagem para o mundo. Só que em vez disso, eles vão acabar recebendo uma surpresa que nem os filmes de ação têm. Daniele começa a se mover pelo prédio, sobe escada, passa por dutos de ventilação, entra em salas de controle, vai desativando câmeras, desconectando sistemas, pegando informações. Ela está montando um plano. Enquanto isso, os reféns lá embaixo estão cada vez mais nervosos. Um deles cochicha: "A gente tá perdido." Outro responde: "Não. A presidente dos EUA sumiu. Ela deve estar fazendo alguma coisa." O mundo parou, mais uma vez, quando chegou o dia da reunião das 20 pessoas mais influentes do planeta. Um dia em que todos os olhares e interesses do mundo todo estariam voltados para o que seria decidido nesta reunião. A presidente dos Estados Unidos, Daniele, também foi convidada para fazer parte deste momento importante e único para o mundo todo. A segurança no local havia sido reforçada para garantir que tudo corresse bem. Mas o que ninguém imaginava é que um grupo muito bem treinado de inimigos havia montado um engenhoso plano para atacar e fazer todos os convidados reféns. Esse grupo consegue subjugar a segurança do evento e colocar em prática o seu plano. Mas uma esperança de libertação virá de onde ninguém espera. Daniele, a presidente dos Estados Unidos, possui treinamento nas forças especiais e, sozinha, ela se tornará uma poderosa oposição para este grupo criminoso. Uma mulher de vermelho que derrubará um a um os membros desta organização. Um trailer de ação impressionante, com técnicas de lutas apuradas, de tirar o fôlego. Imagina o mundo todo segurando a respiração. Tipo, sério mesmo. Tá todo mundo esperando esse dia há semanas. Chegou o momento da reunião mais importante do planeta. O G20. Só entra quem manda no mundo. São os 20 líderes mais poderosos que existem. É presidente, rei, primeira-ministra. Gente que decide coisas grandes. E claro, a Daniele, a presidente dos Estados Unidos, estava nessa lista. Mulher forte, inteligente, decidida e com um segredinho que ninguém ali sabia. Mas segura aí, que já já a gente chega nessa parte. O evento ia rolar num prédio gigante, supermoderno, cheio de vidro e tecnologia de última geração. Segurança? Parecia filme de ficção científica. Tinha helicópteros sobrevoando, soldados armados até os dentes, câmeras em todo canto. Ninguém entrava ali sem ser revistado 10 vezes. Parecia tudo sob controle. A cidade que recebeu a reunião estava em clima de guerra. Ruas fechadas, drones vigiando, polícia por todo lado. Mas mesmo com tudo isso, a galera estava empolgada. Televisão do mundo todo mostrando cada detalhe. Jornalista de todo canto tentando adivinhar o que seria decidido. Era tipo final de Copa do Mundo, mas com terno e gravata. Daniele chegou num carro preto blindado, escoltada por vários seguranças. Desceu do carro, séria, confiante. Cumprimentou alguns líderes que já estavam lá. Trocou sorrisos, mas sempre de olho em tudo. Ela era assim, elegante, mas ligada em cada detalhe. O que ninguém ali sabia é que antes de ser presidente, ela foi treinada nas forças especiais. Sim, meu amigo, ela sabia usar arma, lutar, se esconder, tudo. Mas agora, era só a presidente elegante, representando o país dela. Enquanto isso, lá longe, bem escondido, um grupo de caras muito perigosos estava só esperando a hora certa. Eles já tinham tudo planejado. Estudaram a segurança, os pontos fracos, os horários, tudo. Era um plano gigante, tipo aqueles de filme mesmo. Eles sabiam que atacar o G20 não ia ser fácil, mas também sabiam que, se conseguissem, o mundo ia parar de verdade. Dentro do prédio, os líderes iam chegando, um por um. O clima era de tensão, mas também de respeito. Afinal, todo mundo ali estava ali para decidir o futuro do planeta. Questões sérias, clima, guerras, economia, tecnologia, um evento pesado, mas estava rolando tudo bem, por enquanto. Daniele, sempre observadora,
reparou em algumas coisas estranhas. Um segurança novo que ela nunca tinha visto antes. Uma van estacionada num lugar meio suspeito. Um atraso incomum em uma das checagens de segurança. Ela não falou nada, só guardou tudo na cabeça. Quem tem treinamento percebe essas coisas. Enquanto os líderes se preparavam para começar a reunião, o grupo inimigo se aproximava. Eles estavam vestidos como equipe técnica, com crachás falsos, ferramentas nas mãos, falando nos rádios como se fossem parte do sistema de segurança. Passavam pelas câmeras, davam sinal de ok e ninguém desconfiava de nada. Tudo calculado, tudo milimetricamente planejado. Lá dentro, as portas do salão principal se fechavam. Era hora de começar a reunião. Os jornalistas foram afastados, os líderes se sentaram, os telões ligaram. Parecia que tudo estava indo como o planejado. Mas não estava. No fundo, por trás de toda aquela organização, o inimigo estava prestes a agir. Um sistema de segurança começou a falhar. Uma câmera apagou, um guarda sumiu, e ninguém percebeu. Quer dizer, quase ninguém. Daniele, lá no canto, cruzou os braços, olhou para um lado, depois para o outro, e algo no olhar dela dizia: tem coisa errada aqui. A reunião já estava rolando, todo mundo sentado falando de política, clima, segurança mundial. Aquele papo sério que só gente importante entende. Mas por trás das paredes, o plano do grupo inimigo estava quase pronto. Eles estavam ali dentro, disfarçados, andando no meio dos seguranças como se fossem da equipe técnica. Ninguém desconfiava de nada, até que, bum, tudo começa a desandar. Primeiro, as luzes piscam. Meio segundo depois, os telões apagam. O som corta. O clima muda na hora. Os líderes se olham assustados. O que está acontecendo? Alguém pergunta. A porta da sala principal fecha com um estalo forte. Trancada. Trancada de um jeito que nem os seguranças conseguem abrir. O rádio não responde. Os celulares? Sem sinal. Começa o ataque. De repente, vários técnicos tiram armas de dentro das mochilas. Sim, os caras disfarçados. Eles agem rápido, super coordenados, como se fossem um time de elite. Em poucos segundos, rendem os seguranças, tomam controle da segurança interna e apontam armas para os líderes. Tudo vira gritaria, confusão, desespero. Os líderes são mandados para o chão. Uns tentam correr, outros gritam por ajuda. Mas não adianta. O prédio já está dominado. Do lado de fora, os verdadeiros seguranças percebem que tem alguma coisa errada. Mas já é tarde demais. O sistema de comunicação do prédio foi desligado, as câmeras foram hackeadas, as entradas trancadas. Ninguém entra, ninguém sai. É como se o prédio tivesse virado uma fortaleza nas mãos dos criminosos. Os reféns são levados para o salão principal. O grupo inimigo já sabe quem é quem ali dentro. Eles apontam direto para o líder de um país, depois para o outro, como se estivessem lendo um roteiro. Eles têm um plano, e não estão ali só para assustar. Querem fazer exigências, querem poder, querem mexer com o mundo inteiro. Daniele, que também está ali dentro, finge estar assustada. Mas na real, ela está observando cada movimento. Lembra? Ela tem treinamento especial. Ela enxerga detalhes que ninguém mais vê. Onde estão as armas? Quantos inimigos tem? Onde estão as câmeras? Por onde ela pode fugir? Tudo isso ela já está calculando em silêncio. Enquanto isso, o líder do grupo aparece. Ele fala calmo, firme, como se fosse o dono do lugar. Diz que eles vão começar a transmitir uma mensagem para o mundo, que querem negociar, que têm demandas sérias. Só que ninguém sabe exatamente o que eles querem ainda. Só uma coisa é certa: eles estão dispostos a tudo. Se não forem ouvidos, vai ter consequência. A tensão lá dentro tá gigante. Um dos reféns tenta reagir, leva um soco. Outro grita por socorro, leva uma coronhada. O clima é de pânico total. Mas Daniele continua calma. Ela sabe que se agir na hora errada, pode piorar tudo. Então ela espera. Só que o grupo inimigo não imagina que tem uma arma viva ali dentro, disfarçada de presidente. Enquanto o caos se espalha, lá fora, o mundo entra em choque. As notícias começam a vazar. G20 sob ataque. Líderes do mundo feitos reféns. Terroristas invadem reunião global. A população entra em pânico. Os governos ficam sem saber o que fazer. Ninguém tem ideia de quem está por trás do ataque. Dentro do prédio, os criminosos instalam equipamentos de transmissão. Em breve, vão mandar sua mensagem para todas as TVs do mundo. Eles acham que estão vencendo. Mas no meio de tudo isso, num cantinho do salão,
Daniele se abaixa discretamente e solta o salto da bota dela. Dentro do salto, uma pequena lâmina escondida. É pouca coisa, mas para ela é o suficiente para começar a virar o jogo. A sala tá um caos. Os líderes do mundo todos sentados no chão, alguns com cara de pânico, outros tentando manter a pose, mas por dentro tão apavorados. Os bandidos armados andando de um lado para o outro, vigiando tudo. Parecia que ninguém ali tinha chance. Parecia. Daniele, quieta num canto, ainda fingindo estar assustada, começa a se mover, discretamente, com uma calma que só quem foi treinado para isso consegue ter. Ela olha, calcula, respira fundo, e aí, com um movimento quase invisível, usa a lâmina escondida no salto da bota para cortar as braçadeiras que estavam prendendo suas mãos. Pronto. Ela tá livre. Mas calma. Ela não vai sair correndo que nem doida. Ela sabe que tem que agir com inteligência. Então ela espera. Observa o padrão de movimento dos inimigos. Um deles sempre passa perto dela, olhando para o outro lado. Um deslize. E é nesse deslize que ela age. Ela se levanta num pulo silencioso, dá uma chave de braço certeira no cara, tira a arma dele e já se esconde atrás de uma pilastra. Tudo em menos de 5 segundos. O corpo do cara desmaia no chão, e os outros ainda nem perceberam. A maioria estava focada nos reféns. Daniele pega o rádio dele, o carregador reserva e mais uma faca. Agora ela tá armada e invisível. O grupo ainda acha que tá com tudo sob controle. Um deles começa a conectar os equipamentos para mandar a mensagem pro mundo. Só que em vez disso, eles vão acabar recebendo uma surpresa que nem os filmes de ação têm. Daniele começa a se mover pelo prédio, sobe escada, passa por dutos de ventilação, entra em salas de controle, vai desativando câmeras, desconectando sistemas, pegando informações. Ela tá montando um plano. Enquanto isso, os reféns lá embaixo estão cada vez mais nervosos. Um deles cochicha: "A gente tá perdido." Outro responde: "Não. A presidente dos EUA sumiu. Ela deve estar fazendo alguma coisa." O mundo parou, mais uma vez, quando chegou o dia da reunião das 20 pessoas mais influentes do planeta. Um dia em que todos os olhares e interesses do mundo todo estariam voltados para o que seria decidido nesta reunião. A presidente dos Estados Unidos, Daniele, também foi convidada para fazer parte deste momento importante e único para o mundo todo. A segurança no local havia sido reforçada para garantir que tudo corresse bem. Mas o que ninguém imaginava é que um grupo muito bem treinado de inimigos havia montado um engenhoso plano para atacar e fazer todos os convidados reféns. Esse grupo consegue subjugar a segurança do evento e colocar em prática o seu plano. Mas uma esperança de libertação virá de onde ninguém espera. Daniele, a presidente dos Estados Unidos, possui treinamento nas forças especiais e, sozinha, ela se tornará uma poderosa oposição para este grupo criminoso. Uma mulher de vermelho que derrubará um a um os membros desta organização. Um trailer de ação impressionante, com técnicas de lutas apuradas, de tirar o fôlego. Imagina o mundo todo segurando a respiração. Tipo, sério mesmo. Tá todo mundo esperando esse dia há semanas. Chegou o momento da reunião mais importante do planeta. O G20. Só entra quem manda no mundo. São os 20 líderes mais poderosos que existem. É presidente, rei, primeira-ministra. Gente que decide coisas grandes. E claro, a Daniele, a presidente dos Estados Unidos, estava nessa lista. Mulher forte, inteligente, decidida e com um segredinho que ninguém ali sabia. Mas segura aí, que já já a gente chega nessa parte. O evento ia rolar num prédio gigante, supermoderno, cheio de vidro e tecnologia de última geração. Segurança? Parecia filme de ficção científica. Tinha helicóptero sobrevoando, soldados armados até os dentes, câmeras em todo canto. Ninguém entrava ali sem ser revistado 10 vezes. Parecia tudo sob controle. A cidade que recebeu a reunião estava em clima de guerra. Ruas fechadas, drones vigiando, polícia por todo lado. Mas mesmo com tudo isso, a galera estava empolgada. Televisão do mundo todo mostrando cada detalhe. Jornalista de todo canto tentando adivinhar o que seria decidido. Era tipo final de Copa do Mundo, mas com terno e gravata. Daniele chegou num carro preto blindado, escoltada por vários seguranças. Desceu do carro, séria, confiante. Cumprimentou alguns líderes que já estavam lá. Trocou sorrisos, mas sempre de olho em tudo. Ela era assim, elegante, mas ligada em cada detalhe.
O que ninguém ali sabia é que antes de ser presidente, ela foi treinada nas forças especiais. Sim, meu amigo, ela sabia usar arma, lutar, se esconder, tudo. Mas agora, era só a presidente elegante, representando o país dela. Enquanto isso, lá longe, bem escondido, um grupo de caras muito perigosos estava só esperando a hora certa. Eles já tinham tudo planejado. Estudaram a segurança, os pontos fracos, os horários, tudo. Era um plano gigante, tipo aqueles de filme mesmo. Eles sabiam que atacar o G20 não ia ser fácil, mas também sabiam que se conseguissem, o mundo ia parar de verdade. Dentro do prédio, os líderes iam chegando, um por um. O clima era de tensão, mas também de respeito. Afinal, todo mundo ali estava ali para decidir o futuro do planeta. Questões sérias, clima, guerras, economia, tecnologia, um evento pesado, mas estava rolando tudo bem, por enquanto. Daniele, sempre observadora, reparou em algumas coisas estranhas. Um segurança novo que ela nunca tinha visto antes. Uma van estacionada num lugar meio suspeito. Um atraso incomum em uma das checagens de segurança. Ela não falou nada, só guardou tudo na cabeça. Quem tem treinamento percebe essas coisas. Enquanto os líderes se preparavam para começar a reunião, o grupo inimigo se aproximava. Eles estavam vestidos como equipe técnica, com crachás falsos, ferramentas nas mãos, falando nos rádios como se fossem parte do sistema de segurança. Passavam pelas câmeras, davam sinal de ok e ninguém desconfiava de nada. Tudo calculado, tudo milimetricamente planejado. Lá dentro, as portas do salão principal se fechavam. Era hora de começar a reunião. Os jornalistas foram afastados, os líderes se sentaram, os telões ligaram. Parecia que tudo estava indo como o planejado. Mas não estava. No fundo, por trás de toda aquela organização, o inimigo estava prestes a agir. Um sistema de segurança começou a falhar. Uma câmera apagou, um guarda sumiu, e ninguém percebeu. Quer dizer, quase ninguém. Daniele, lá no canto, cruzou os braços, olhou para um lado, depois para o outro, e algo no olhar dela dizia: tem coisa errada aqui. A reunião já estava rolando, todo mundo sentado falando de política, clima, segurança mundial. Aquele papo sério que só gente importante entende. Mas por trás das paredes, o plano do grupo inimigo estava quase pronto. Eles estavam ali dentro, disfarçados, andando no meio dos seguranças como se fossem da equipe técnica. Ninguém desconfiava de nada, até que, bum, tudo começa a desandar. Primeiro, as luzes piscam. Meio segundo depois, os telões apagam. O som corta. O clima muda na hora. Os líderes se olham assustados. O que está acontecendo? Alguém pergunta. A porta da sala principal fecha com um estalo forte. Trancada. Trancada de um jeito que nem os seguranças conseguem abrir. O rádio não responde. Os celulares? Sem sinal. Começa o ataque. De repente, vários técnicos tiram armas de dentro das mochilas. Sim, os caras disfarçados. Eles agem rápido, super coordenados, como se fossem um time de elite. Em poucos segundos, rendem os seguranças, tomam controle da segurança interna e apontam armas para os líderes. Tudo vira gritaria, confusão, desespero. Os líderes são mandados para o chão. Uns tentam correr, outros gritam por ajuda. Mas não adianta. O prédio já está dominado. Do lado de fora, os verdadeiros seguranças percebem que tem alguma coisa errada. Mas já é tarde demais. O sistema de comunicação do prédio foi desligado, as câmeras foram hackeadas, as entradas trancadas. Ninguém entra, ninguém sai. É como se o prédio tivesse virado uma fortaleza nas mãos dos criminosos. Os reféns são levados para o salão principal. O grupo inimigo já sabe quem é quem ali dentro. Eles apontam direto para o líder de um país, depois para o outro, como se estivessem lendo um roteiro. Eles têm um plano, e não estão ali só para assustar. Querem fazer exigências, querem poder, querem mexer com o mundo inteiro. Daniele, que também está ali dentro, finge estar assustada. Mas na real, ela está observando cada movimento. Lembra? Ela tem treinamento especial. Ela enxerga detalhes que ninguém mais vê. Onde estão as armas? Quantos inimigos tem? Onde estão as câmeras? Por onde ela pode fugir? Tudo isso ela já está calculando em silêncio. Enquanto isso, o líder do grupo aparece. Ele fala calmo, firme, como se fosse o dono do lugar. Diz que eles vão começar a transmitir uma mensagem para o mundo, que querem negociar, que têm demandas sérias. Só que ninguém sabe exatamente o que eles querem ainda. Só uma coisa é certa:
Eles estão dispostos a tudo. Se não forem ouvidos, vai ter consequência. A tensão lá dentro tá gigante. Um dos reféns tenta reagir, leva um soco. Outro grita por socorro, leva uma coronhada. O clima é de pânico total. Mas Daniele continua calma. Ela sabe que se agir na hora errada, pode piorar tudo. Então ela espera. Só que o grupo inimigo não imagina que tem uma arma viva ali dentro, disfarçada de presidente. Enquanto o caos se espalha, lá fora, o mundo entra em choque. As notícias começam a vazar. G20 sob ataque. Líderes do mundo feitos reféns. Terroristas invadem reunião global. A população entra em pânico. Os governos ficam sem saber o que fazer. Ninguém tem ideia de quem está por trás do ataque. Dentro do prédio, os criminosos instalam equipamentos de transmissão. Em breve, vão mandar sua mensagem para todas as TVs do mundo. Eles acham que estão vencendo. Mas no meio de tudo isso, num cantinho do salão, Daniele se abaixa discretamente e solta o salto da bota dela. Dentro do salto, uma pequena lâmina escondida. É pouca coisa, mas para ela é o suficiente para começar a virar o jogo. A sala tá um caos. Os líderes do mundo todos sentados no chão, alguns com cara de pânico, outros tentando manter a pose, mas por dentro tão apavorados. Os bandidos armados andando de um lado para o outro, vigiando tudo. Parecia que ninguém ali tinha chance. Parecia. Daniele, quieta num canto, ainda fingindo estar assustada, começa a se mover, discretamente, com uma calma que só quem foi treinado para isso consegue ter. Ela olha, calcula, respira fundo, e aí, com um movimento quase invisível, usa a lâmina escondida no salto da bota para cortar as braçadeiras que estavam prendendo suas mãos. Pronto. Ela tá livre. Mas calma. Ela não vai sair correndo que nem doida. Ela sabe que tem que agir com inteligência. Então ela espera. Observa o padrão de movimento dos inimigos. Um deles sempre passa perto dela, olhando para o outro lado. Um deslize. E é nesse deslize que ela age. Ela se levanta num pulo silencioso, dá uma chave de braço certeira no cara, tira a arma dele e já se esconde atrás de uma pilastra. Tudo em menos de 5 segundos. O corpo do cara desmaia no chão, e os outros ainda nem perceberam. A maioria estava focada nos reféns. Daniele pega o rádio dele, o carregador reserva e mais uma faca. Agora ela tá armada e invisível. O grupo ainda acha que tá com tudo sob controle. Um deles começa a conectar os equipamentos para mandar a mensagem para o mundo. Só que em vez disso, eles vão acabar recebendo uma surpresa que nem os filmes de ação têm. Daniele começa a se mover pelo prédio, sobe escada, passa por dutos de ventilação, entra em salas de controle, vai desativando câmeras, desconectando sistemas, pegando informações. Ela tá montando um plano. Enquanto isso, os reféns lá embaixo estão cada vez mais nervosos. Um deles cochicha: "A gente tá perdido." Outro responde: "Não. A presidente dos EUA sumiu. Ela deve estar fazendo alguma coisa." O mundo parou, mais uma vez, quando chegou o dia da reunião das 20 pessoas mais influentes do planeta. Um dia em que todos os olhares e interesses do mundo todo estariam voltados para o que seria decidido nesta reunião. A presidente dos Estados Unidos, Daniele, também foi convidada para fazer parte deste momento importante e único para o mundo todo. A segurança no local havia sido reforçada para garantir que tudo corresse bem. Mas o que ninguém imaginava é que um grupo muito bem treinado de inimigos havia montado um engenhoso plano para atacar e fazer todos os convidados reféns. Esse grupo consegue subjugar a segurança do evento e colocar em prática o seu plano. Mas uma esperança de libertação virá de onde ninguém espera. Daniele, a presidente dos Estados Unidos, possui treinamento nas forças especiais e, sozinha, ela se tornará uma poderosa oposição para este grupo criminoso. Uma mulher de vermelho que derrubará um a um os membros desta organização. Um trailer de ação impressionante, com técnicas de lutas apuradas, de tirar o fôlego. Imagina o mundo todo segurando a respiração. Tipo, sério mesmo. Tá todo mundo esperando esse dia há semanas. Chegou o momento da reunião mais importante do planeta. O G20. Só entra quem manda no mundo. São os 20 líderes mais poderosos que existem. É presidente, rei, primeira-ministra. Gente que decide coisas grandes. E claro, a Daniele, a presidente dos Estados Unidos, estava nessa lista. Mulher forte, inteligente, decidida
E com um segredinho que ninguém ali sabia, mas segura aí, que já já a gente chega nessa parte. O evento ia rolar num prédio gigante, supermoderno, cheio de vidro e tecnologia de última geração. Segurança? Parecia filme de ficção científica. Tinha helicópteros sobrevoando, soldados armados até os dentes, câmeras em todo canto. Ninguém entrava ali sem ser revistado 10 vezes. Parecia tudo sob controle. A cidade que recebeu a reunião estava em clima de guerra. Ruas fechadas, drones vigiando, polícia por todo lado. Mas mesmo com tudo isso, a galera estava empolgada. Televisão do mundo todo mostrando cada detalhe. Jornalista de todo canto tentando adivinhar o que seria decidido. Era tipo final de Copa do Mundo, mas com terno e gravata. Daniele chegou num carro preto blindado, escoltada por vários seguranças. Desceu do carro, séria, confiante. Cumprimentou alguns líderes que já estavam lá. Trocou sorrisos, mas sempre de olho em tudo. Ela era assim, elegante, mas ligada em cada detalhe. O que ninguém ali sabia é que antes de ser presidente, ela foi treinada nas forças especiais. Sim, meu amigo, ela sabia usar arma, lutar, se esconder, tudo. Mas agora, era só a presidente elegante, representando o país dela. Enquanto isso, lá longe, bem escondido, um grupo de caras muito perigosos estava só esperando a hora certa. Eles já tinham tudo planejado. Estudaram a segurança, os pontos fracos, os horários, tudo. Era um plano gigante, tipo aqueles de filme mesmo. Eles sabiam que atacar o G20 não ia ser fácil, mas também sabiam que, se conseguissem, o mundo ia parar de verdade. Dentro do prédio, os líderes iam chegando, um por um. O clima era de tensão, mas também de respeito. Afinal, todo mundo ali estava ali para decidir o futuro do planeta. Questões sérias, clima, guerras, economia, tecnologia, um evento pesado, mas estava rolando tudo bem, por enquanto. Daniele, sempre observadora, reparou em algumas coisas estranhas. Um segurança novo que ela nunca tinha visto antes. Uma van estacionada num lugar meio suspeito. Um atraso incomum em uma das checagens de segurança. Ela não falou nada, só guardou tudo na cabeça. Quem tem treinamento percebe essas coisas. Enquanto os líderes se preparavam para começar a reunião, o grupo inimigo se aproximava. Eles estavam vestidos como equipe técnica, com crachás falsos, ferramentas nas mãos, falando nos rádios como se fossem parte do sistema de segurança. Passavam pelas câmeras, davam sinal de ok e ninguém desconfiava de nada. Tudo calculado, tudo milimetricamente planejado. Lá dentro, as portas do salão principal se fechavam. Era hora de começar a reunião. Os jornalistas foram afastados, os líderes se sentaram, os telões ligaram. Parecia que tudo estava indo como o planejado. Mas não estava. No fundo, por trás de toda aquela organização, o inimigo estava prestes a agir. Um sistema de segurança começou a falhar. Uma câmera apagou, um guarda sumiu, e ninguém percebeu. Quer dizer, quase ninguém. Daniele, lá no canto, cruzou os braços, olhou para um lado, depois para o outro, e algo no olhar dela dizia: tem coisa errada aqui. A reunião já estava rolando, todo mundo sentado falando de política, clima, segurança mundial. Aquele papo sério que só gente importante entende. Mas por trás das paredes, o plano do grupo inimigo estava quase pronto. Eles estavam ali dentro, disfarçados, andando no meio dos seguranças como se fossem da equipe técnica. Ninguém desconfiava de nada, até que, bum, tudo começa a desandar. Primeiro, as luzes piscam. Meio segundo depois, os telões apagam. O som corta. O clima muda na hora. Os líderes se olham assustados. O que está acontecendo? Alguém pergunta. A porta da sala principal fecha com um estalo forte. Trancada. Trancada de um jeito que nem os seguranças conseguem abrir. O rádio não responde. Os celulares? Sem sinal. Começa o ataque. De repente, vários técnicos tiram armas de dentro das mochilas. Sim, os caras disfarçados. Eles agem rápido, super coordenados, como se fossem um time de elite. Em poucos segundos, rendem os seguranças, tomam controle da segurança interna e apontam armas para os líderes. Tudo vira gritaria, confusão, desespero. Os líderes são mandados para o chão. Uns tentam correr, outros gritam por ajuda. Mas não adianta. O prédio já está dominado. Do lado de fora, os verdadeiros seguranças percebem que tem alguma coisa errada. Mas já é tarde demais. O sistema de comunicação do prédio foi desligado, as câmeras foram hackeadas, as entradas trancadas. Ninguém entra, ninguém sai.
É como se o prédio tivesse virado uma fortaleza nas mãos dos criminosos. Os reféns são levados para o salão principal. O grupo inimigo já sabe quem é quem ali dentro. Eles apontam direto para o líder de um país, depois para o outro, como se estivessem lendo um roteiro. Eles têm um plano, e não estão ali só para assustar. Querem fazer exigências, querem poder, querem mexer com o mundo inteiro. Daniele, que também está ali dentro, finge estar assustada. Mas na real, ela está observando cada movimento. Lembra? Ela tem treinamento especial. Ela enxerga detalhes que ninguém mais vê. Onde estão as armas? Quantos inimigos tem? Onde estão as câmeras? Por onde ela pode fugir? Tudo isso ela já está calculando em silêncio. Enquanto isso, o líder do grupo aparece. Ele fala calmo, firme, como se fosse o dono do lugar. Diz que eles vão começar a transmitir uma mensagem para o mundo, que querem negociar, que têm demandas sérias. Só que ninguém sabe exatamente o que eles querem ainda. Só uma coisa é certa: eles estão dispostos a tudo. Se não forem ouvidos, vai ter consequência. A tensão lá dentro tá gigante. Um dos reféns tenta reagir, leva um soco. Outro grita por socorro, leva uma coronhada. O clima é de pânico total. Mas Daniele continua calma. Ela sabe que se agir na hora errada, pode piorar tudo. Então ela espera. Só que o grupo inimigo não imagina que tem uma arma viva ali dentro, disfarçada de presidente. Enquanto o caos se espalha, lá fora, o mundo entra em choque. As notícias começam a vazar. G20 sob ataque. Líderes do mundo feitos reféns. Terroristas invadem reunião global. A população entra em pânico. Os governos ficam sem saber o que fazer. Ninguém tem ideia de quem está por trás do ataque. Dentro do prédio, os criminosos instalam equipamentos de transmissão. Em breve, vão mandar sua mensagem para todas as TVs do mundo. Eles acham que estão vencendo. Mas no meio de tudo isso, num cantinho do salão, Daniele se abaixa discretamente e solta o salto da bota dela. Dentro do salto, uma pequena lâmina escondida. É pouca coisa, mas para ela é o suficiente para começar a virar o jogo. A sala tá um caos. Os líderes do mundo todos sentados no chão, alguns com cara de pânico, outros tentando manter a pose, mas por dentro tão apavorados. Os bandidos armados andando de um lado para o outro, vigiando tudo. Parecia que ninguém ali tinha chance. Parecia. Daniele, quieta num canto, ainda fingindo estar assustada, começa a se mover, discretamente, com uma calma que só quem foi treinado para isso consegue ter. Ela olha, calcula, respira fundo, e aí, com um movimento quase invisível, usa a lâmina escondida no salto da bota para cortar as braçadeiras que estavam prendendo suas mãos. Pronto. Ela tá livre. Mas calma. Ela não vai sair correndo que nem doida. Ela sabe que tem que agir com inteligência. Então ela espera. Observa o padrão de movimento dos inimigos. Um deles sempre passa perto dela, olhando para o outro lado. Um deslize. E é nesse deslize que ela age. Ela se levanta num pulo silencioso, dá uma chave de braço certeira no cara, tira a arma dele e já se esconde atrás de uma pilastra. Tudo em menos de 5 segundos. O corpo do cara desmaia no chão, e os outros ainda nem perceberam. A maioria estava focada nos reféns. Daniele pega o rádio dele, o carregador reserva e mais uma faca. Agora ela tá armada e invisível. O grupo ainda acha que tá com tudo sob controle. Um deles começa a conectar os equipamentos para mandar a mensagem para o mundo. Só que em vez disso, eles vão acabar recebendo uma surpresa que nem os filmes de ação têm. Daniele começa a se mover pelo prédio, sobe escada, passa por dutos de ventilação, entra em salas de controle, vai desativando câmeras, desconectando sistemas, pegando informações. Ela tá montando um plano. Enquanto isso, os reféns lá embaixo estão cada vez mais nervosos. Um deles cochicha: "A gente tá perdido." Outro responde: "Não. A presidente dos EUA sumiu. Ela deve estar fazendo alguma coisa." O mundo parou, mais uma vez, quando chegou o dia da reunião das 20 pessoas mais influentes do planeta. Um dia em que todos os olhares e interesses do mundo todo estariam voltados para o que seria decidido nesta reunião. A presidente dos Estados Unidos, Daniele, também foi convidada para fazer parte deste momento importante e único para o mundo todo. A segurança no local havia sido reforçada para garantir que tudo corresse bem.
Mas o que ninguém imaginava é que um grupo muito bem treinado de inimigos havia montado um engenhoso plano para atacar e fazer todos os convidados reféns. Esse grupo consegue subjugar a segurança do evento e colocar em prática o seu plano. Mas uma esperança de libertação virá de onde ninguém espera. Danielle, a presidente dos Estados Unidos, possui treinamento nas forças especiais e, sozinha, ela se tornará uma poderosa oposição para este grupo criminoso. Uma mulher de vermelho que derrubará um a um os membros desta organização. Um trailer de ação impressionante, com técnicas de lutas apuradas, de tirar o fôlego. Imagina o mundo todo segurando a respiração. Tipo, sério mesmo. Tá todo mundo esperando esse dia há semanas. Chegou o momento da reunião mais importante do planeta. O G20. Só entra quem manda no mundo. São os 20 líderes mais poderosos que existem. É presidente, rei, primeira-ministra. Gente que decide coisas grandes. E claro, a Danielle, a presidente dos Estados Unidos, estava nessa lista. Mulher forte, inteligente, decidida e com um segredinho que ninguém ali sabia. Mas segura aí, que já já a gente chega nessa parte. O evento ia rolar num prédio gigante, supermoderno, cheio de vidro e tecnologia de última geração. Segurança? Parecia filme de ficção científica. Tinha helicópteros sobrevoando, soldados armados até os dentes, câmeras em todo canto. Ninguém entrava ali sem ser revistado 10 vezes. Parecia tudo sob controle. A cidade que recebeu a reunião estava em clima de guerra. Ruas fechadas, drones vigiando, polícia por todo lado. Mas mesmo com tudo isso, a galera estava empolgada. Televisão do mundo todo mostrando cada detalhe. Jornalista de todo canto tentando adivinhar o que seria decidido. Era tipo final de Copa do Mundo, mas com terno e gravata. Danielle chegou num carro preto blindado, escoltada por vários seguranças. Desceu do carro, séria, confiante. Cumprimentou alguns líderes que já estavam lá. Trocou sorrisos, mas sempre de olho em tudo. Ela era assim, elegante, mas ligada em cada detalhe. O que ninguém ali sabia é que antes de ser presidente, ela foi treinada nas forças especiais. Sim, meu amigo, ela sabia usar arma, lutar, se esconder, tudo. Mas agora, era só a presidente elegante, representando o país dela. Enquanto isso, lá longe, bem escondido, um grupo de caras muito perigosos estava só esperando a hora certa. Eles já tinham tudo planejado. Estudaram a segurança, os pontos fracos, os horários, tudo. Era um plano gigante, tipo aqueles de filme mesmo. Eles sabiam que atacar o G20 não ia ser fácil, mas também sabiam que, se conseguissem, o mundo ia parar de verdade. Dentro do prédio, os líderes iam chegando, um por um. O clima era de tensão, mas também de respeito. Afinal, todo mundo ali estava ali para decidir o futuro do planeta. Questões sérias, clima, guerras, economia, tecnologia, um evento pesado, mas estava rolando tudo bem, por enquanto. Danielle, sempre observadora, reparou em algumas coisas estranhas. Um segurança novo que ela nunca tinha visto antes. Uma van estacionada num lugar meio suspeito. Um atraso incomum em uma das checagens de segurança. Ela não falou nada, só guardou tudo na cabeça. Quem tem treinamento percebe essas coisas. Enquanto os líderes se preparavam para começar a reunião, o grupo inimigo se aproximava. Eles estavam vestidos como equipe técnica, com crachás falsos, ferramentas nas mãos, falando nos rádios como se fossem parte do sistema de segurança. Passavam pelas câmeras, davam sinal de ok e ninguém desconfiava de nada. Tudo calculado, tudo milimetricamente planejado. Lá dentro, as portas do salão principal se fechavam. Era hora de começar a reunião. Os jornalistas foram afastados, os líderes se sentaram, os telões ligaram. Parecia que tudo estava indo como o planejado. Mas não estava. No fundo, por trás de toda aquela organização, o inimigo estava prestes a agir. Um sistema de segurança começou a falhar. Uma câmera apagou, um guarda sumiu, e ninguém percebeu. Quer dizer, quase ninguém. Danielle, lá no canto, cruzou os braços, olhou para um lado, depois para o outro, e algo no olhar dela dizia: tem coisa errada aqui. A reunião já estava rolando, todo mundo sentado falando de política, clima, segurança mundial. Aquele papo sério que só gente importante entende. Mas por trás das paredes, o plano do grupo inimigo estava quase pronto. Eles estavam ali dentro, disfarçados, andando no meio dos seguranças como se fossem da equipe técnica. Ninguém desconfiava de nada, até que, bum, tudo começa a desandar. Primeiro, as luzes piscam.
Meio segundo depois, os telões apagam. O som corta. O clima muda na hora. Os líderes se olham assustados. O que está acontecendo? Alguém pergunta. A porta da sala principal fecha com um estalo forte. Trancada. Trancada de um jeito que nem os seguranças conseguem abrir. O rádio não responde. Os celulares? Sem sinal. Começa o ataque. De repente, vários técnicos tiram armas de dentro das mochilas. Sim, os caras disfarçados. Eles agem rápido, super coordenados, como se fossem um time de elite. Em poucos segundos, rendem os seguranças, tomam controle da segurança interna e apontam armas para os líderes. Tudo vira gritaria, confusão, desespero. Os líderes são mandados para o chão. Uns tentam correr, outros gritam por ajuda. Mas não adianta. O prédio já está dominado. Do lado de fora, os verdadeiros seguranças percebem que tem alguma coisa errada. Mas já é tarde demais. O sistema de comunicação do prédio foi desligado, as câmeras foram hackeadas, as entradas trancadas. Ninguém entra, ninguém sai. É como se o prédio tivesse virado uma fortaleza nas mãos dos criminosos. Os reféns são levados para o salão principal. O grupo inimigo já sabe quem é quem ali dentro. Eles apontam direto para o líder de um país, depois para o outro, como se estivessem lendo um roteiro. Eles têm um plano, e não estão ali só para assustar. Querem fazer exigências, querem poder, querem mexer com o mundo inteiro. Daniele, que também está ali dentro, finge estar assustada. Mas na real, ela está observando cada movimento. Lembra? Ela tem treinamento especial. Ela enxerga detalhes que ninguém mais vê. Onde estão as armas? Quantos inimigos tem? Onde estão as câmeras? Por onde ela pode fugir? Tudo isso ela já está calculando em silêncio. Enquanto isso, o líder do grupo aparece. Ele fala calmo, firme, como se fosse o dono do lugar. Diz que eles vão começar a transmitir uma mensagem para o mundo, que querem negociar, que têm demandas sérias. Só que ninguém sabe exatamente o que eles querem ainda. Só uma coisa é certa: eles estão dispostos a tudo. Se não forem ouvidos, vai ter consequência. A tensão lá dentro tá gigante. Um dos reféns tenta reagir, leva um soco. Outro grita por socorro, leva uma coronhada. O clima é de pânico total. Mas Daniele continua calma. Ela sabe que se agir na hora errada, pode piorar tudo. Então ela espera. Só que o grupo inimigo não imagina que tem uma arma viva ali dentro, disfarçada de presidente. Enquanto o caos se espalha, lá fora, o mundo entra em choque. As notícias começam a vazar. G20 sob ataque. Líderes do mundo feitos reféns. Terroristas invadem reunião global. A população entra em pânico. Os governos ficam sem saber o que fazer. Ninguém tem ideia de quem está por trás do ataque. Dentro do prédio, os criminosos instalam equipamentos de transmissão. Em breve, vão mandar sua mensagem para todas as TVs do mundo. Eles acham que estão vencendo. Mas no meio de tudo isso, num cantinho do salão, Daniele se abaixa discretamente e solta o salto da bota dela. Dentro do salto, uma pequena lâmina escondida. É pouca coisa, mas para ela é o suficiente para começar a virar o jogo. A sala tá um caos. Os líderes do mundo todos sentados no chão, alguns com cara de pânico, outros tentando manter a pose, mas por dentro tão apavorados. Os bandidos armados andando de um lado para o outro, vigiando tudo. Parecia que ninguém ali tinha chance. Parecia. Daniele, quieta num canto, ainda fingindo estar assustada, começa a se mover, discretamente, com uma calma que só quem foi treinado para isso consegue ter. Ela olha, calcula, respira fundo, e aí, com um movimento quase invisível, usa a lâmina escondida no salto da bota para cortar as braçadeiras que estavam prendendo suas mãos. Pronto. Ela tá livre. Mas calma. Ela não vai sair correndo que nem doida. Ela sabe que tem que agir com inteligência. Então ela espera. Observa o padrão de movimento dos inimigos. Um deles sempre passa perto dela, olhando para o outro lado. Um deslize. E é nesse deslize que ela age. Ela se levanta num pulo silencioso, dá uma chave de braço certeira no cara, tira a arma dele e já se esconde atrás de uma pilastra. Tudo em menos de 5 segundos. O corpo do cara desmaia no chão, e os outros ainda nem perceberam. A maioria estava focada nos reféns. Daniele pega o rádio dele, o carregador reserva e mais uma faca. Agora ela está armada e invisível. O grupo ainda acha que está com tudo sob controle. Um deles começa a conectar os equipamentos para mandar a mensagem para o mundo.
Só que em vez disso, eles vão acabar recebendo uma surpresa que nem os filmes de ação têm. Daniele começa a se mover pelo prédio, sobe escada, passa por dutos de ventilação, entra em salas de controle, vai desativando câmeras, desconectando sistemas, pegando informações. Ela tá montando um plano. Enquanto isso, os reféns lá embaixo estão cada vez mais nervosos. Um deles cochicha: "A gente tá perdido." Outro responde: "Não. A presidente dos EUA sumiu. Ela deve estar fazendo alguma coisa." O mundo parou, mais uma vez, quando chegou o dia da reunião das 20 pessoas mais influentes do planeta. Um dia em que todos os olhares e interesses do mundo todo estariam voltados para o que seria decidido nesta reunião. A presidente dos Estados Unidos, Daniele, também foi convidada para fazer parte deste momento importante e único para o mundo todo. A segurança no local havia sido reforçada para garantir que tudo corresse bem. Mas o que ninguém imaginava é que um grupo muito bem treinado de inimigos havia montado um engenhoso plano para atacar e fazer todos os convidados reféns. Esse grupo consegue subjugar a segurança do evento e colocar em prática o seu plano. Mas uma esperança de libertação virá de onde ninguém espera. Daniele, a presidente dos Estados Unidos, possui treinamento nas forças especiais e, sozinha, ela se tornará uma poderosa oposição para este grupo criminoso. Uma mulher de vermelho que derrubará um a um os membros desta organização. Um trailer de ação impressionante, com técnicas de lutas apuradas, de tirar o fôlego. Imagina o mundo todo segurando a respiração. Tipo, sério mesmo. Tá todo mundo esperando esse dia há semanas. Chegou o momento da reunião mais importante do planeta. O G20. Só entra quem manda no mundo. São os 20 líderes mais poderosos que existem. É presidente, rei, primeira-ministra. Gente que decide coisas grandes. E claro, a Daniele, a presidente dos Estados Unidos, estava nessa lista. Mulher forte, inteligente, decidida e com um segredinho que ninguém ali sabia. Mas segura aí, que já já a gente chega nessa parte. O evento ia rolar num prédio gigante, supermoderno, cheio de vidro e tecnologia de última geração. Segurança? Parecia filme de ficção científica. Tinha helicópteros sobrevoando, soldados armados até os dentes, câmeras em todo canto. Ninguém entrava ali sem ser revistado 10 vezes. Parecia tudo sob controle. A cidade que recebeu a reunião estava em clima de guerra. Ruas fechadas, drones vigiando, polícia por todo lado. Mas mesmo com tudo isso, a galera estava empolgada. Televisão do mundo todo mostrando cada detalhe. Jornalista de todo canto tentando adivinhar o que seria decidido. Era tipo final de Copa do Mundo, mas com terno e gravata. Daniele chegou num carro preto blindado, escoltada por vários seguranças. Desceu do carro, séria, confiante. Cumprimentou alguns líderes que já estavam lá. Trocou sorrisos, mas sempre de olho em tudo. Ela era assim, elegante, mas ligada em cada detalhe. O que ninguém ali sabia é que antes de ser presidente, ela foi treinada nas forças especiais. Sim, meu amigo, ela sabia usar arma, lutar, se esconder, tudo. Mas agora, era só a presidente elegante, representando o país dela. Enquanto isso, lá longe, bem escondido, um grupo de caras muito perigosos estava só esperando a hora certa. Eles já tinham tudo planejado. Estudaram a segurança, os pontos fracos, os horários, tudo. Era um plano gigante, tipo aqueles de filme mesmo. Eles sabiam que atacar o G20 não ia ser fácil, mas também sabiam que, se conseguissem, o mundo ia parar de verdade. Dentro do prédio, os líderes iam chegando, um por um. O clima era de tensão, mas também de respeito. Afinal, todo mundo ali estava ali para decidir o futuro do planeta. Questões sérias, clima, guerras, economia, tecnologia, um evento pesado, mas estava rolando tudo bem, por enquanto. Daniele, sempre observadora, reparou em algumas coisas estranhas. Um segurança novo que ela nunca tinha visto antes. Uma van estacionada num lugar meio suspeito. Um atraso incomum em uma das checagens de segurança. Ela não falou nada, só guardou tudo na cabeça. Quem tem treinamento percebe essas coisas. Enquanto os líderes se preparavam para começar a reunião, o grupo inimigo se aproximava. Eles estavam vestidos como equipe técnica, com crachás falsos, ferramentas nas mãos, falando nos rádios como se fossem parte do sistema de segurança. Passavam pelas câmeras, davam sinal de ok e ninguém desconfiava de nada. Tudo calculado, tudo milimetricamente planejado.
Lá dentro, as portas do salão principal se fechavam. Era hora de começar a reunião. Os jornalistas foram afastados, os líderes se sentaram, os telões ligaram. Parecia que tudo estava indo como o planejado. Mas não estava. No fundo, por trás de toda aquela organização, o inimigo estava prestes a agir. Um sistema de segurança começou a falhar. Uma câmera apagou, um guarda sumiu, e ninguém percebeu. Quer dizer, quase ninguém. Daniele, lá no canto, cruzou os braços, olhou para um lado, depois para o outro, e algo no olhar dela dizia: tem coisa errada aqui. A reunião já estava rolando, todo mundo sentado falando de política, clima, segurança mundial. Aquele papo sério que só gente importante entende. Mas por trás das paredes, o plano do grupo inimigo estava quase pronto. Eles estavam ali dentro, disfarçados, andando no meio dos seguranças como se fossem da equipe técnica. Ninguém desconfiava de nada, até que, bum, tudo começa a desandar. Primeiro, as luzes piscam. Meio segundo depois, os telões apagam. O som corta. O clima muda na hora. Os líderes se olham assustados. O que está acontecendo? Alguém pergunta. A porta da sala principal fecha com um estalo forte. Trancada. Trancada de um jeito que nem os seguranças conseguem abrir. O rádio não responde. Os celulares? Sem sinal. Começa o ataque. De repente, vários técnicos tiram armas de dentro das mochilas. Sim, os caras disfarçados. Eles agem rápido, super coordenados, como se fossem um time de elite. Em poucos segundos, rendem os seguranças, tomam controle da segurança interna e apontam armas para os líderes. Tudo vira gritaria, confusão, desespero. Os líderes são mandados para o chão. Uns tentam correr, outros gritam por ajuda. Mas não adianta. O prédio já está dominado. Do lado de fora, os verdadeiros seguranças percebem que tem alguma coisa errada. Mas já é tarde demais. O sistema de comunicação do prédio foi desligado, as câmeras foram hackeadas, as entradas trancadas. Ninguém entra, ninguém sai. É como se o prédio tivesse virado uma fortaleza nas mãos dos criminosos. Os reféns são levados para o salão principal. O grupo inimigo já sabe quem é quem ali dentro. Eles apontam direto para o líder de um país, depois para o outro, como se estivessem lendo um roteiro. Eles têm um plano, e não estão ali só para assustar. Querem fazer exigências, querem poder, querem mexer com o mundo inteiro. Daniele, que também está ali dentro, finge estar assustada. Mas na real, ela está observando cada movimento. Lembra? Ela tem treinamento especial. Ela enxerga detalhes que ninguém mais vê. Onde estão as armas? Quantos inimigos tem? Onde estão as câmeras? Por onde ela pode fugir? Tudo isso ela já está calculando em silêncio. Enquanto isso, o líder do grupo aparece. Ele fala calmo, firme, como se fosse o dono do lugar. Diz que eles vão começar a transmitir uma mensagem para o mundo, que querem negociar, que têm demandas sérias. Só que ninguém sabe exatamente o que eles querem ainda. Só uma coisa é certa: eles estão dispostos a tudo. Se não forem ouvidos, vai ter consequência. A tensão lá dentro tá gigante. Um dos reféns tenta reagir, leva um soco. Outro grita por socorro, leva uma coronhada. O clima é de pânico total. Mas Daniele continua calma. Ela sabe que se agir na hora errada, pode piorar tudo. Então ela espera. Só que o grupo inimigo não imagina que tem uma arma viva ali dentro, disfarçada de presidente. Enquanto o caos se espalha, lá fora, o mundo entra em choque. As notícias começam a vazar. G20 sob ataque. Líderes do mundo feitos reféns. Terroristas invadem reunião global. A população entra em pânico. Os governos ficam sem saber o que fazer. Ninguém tem ideia de quem está por trás do ataque. Dentro do prédio, os criminosos instalam equipamentos de transmissão. Em breve, vão mandar sua mensagem para todas as TVs do mundo. Eles acham que estão vencendo. Mas no meio de tudo isso, num cantinho do salão, Daniele se abaixa discretamente e solta o salto da bota dela. Dentro do salto, uma pequena lâmina escondida. É pouca coisa, mas para ela é o suficiente para começar a virar o jogo. A sala tá um caos. Os líderes do mundo todos sentados no chão, alguns com cara de pânico, outros tentando manter a pose, mas por dentro tão apavorados. Os bandidos armados andando de um lado para o outro, vigiando tudo. Parecia que ninguém ali tinha chance. Parecia. Daniele, quieta num canto, ainda fingindo estar assustada, começa a se mover, discretamente, com uma calma que só quem foi treinado para isso consegue ter.
Ela olha, calcula, respira fundo, e aí, com um movimento quase invisível, usa a lâmina escondida no salto da bota para cortar as braçadeiras que estavam prendendo suas mãos. Pronto. Ela tá livre. Mas calma. Ela não vai sair correndo que nem doida. Ela sabe que tem que agir com inteligência. Então ela espera. Observa o padrão de movimento dos inimigos. Um deles sempre passa perto dela, olhando para o outro lado. Um deslize. E é nesse deslize que ela age. Ela se levanta num pulo silencioso, dá uma chave de braço certeira no cara, tira a arma dele e já se esconde atrás de uma pilastra. Tudo em menos de 5 segundos. O corpo do cara desmaia no chão, e os outros ainda nem perceberam. A maioria estava focada nos reféns. Daniele pega o rádio dele, o carregador reserva e mais uma faca. Agora ela tá armada e invisível. O grupo ainda acha que tá com tudo sob controle. Um deles começa a conectar os equipamentos para mandar a mensagem para o mundo. Só que em vez disso, eles vão acabar recebendo uma surpresa que nem os filmes de ação têm. Daniele começa a se mover pelo prédio, sobe escada, passa por dutos de ventilação, entra em salas de controle, vai desativando câmeras, desconectando sistemas, pegando informações. Ela tá montando um plano. Enquanto isso, os reféns lá embaixo estão cada vez mais nervosos. Um deles cochicha: "A gente tá perdido." Outro responde: "Não. A presidente dos EUA sumiu. Ela deve estar fazendo alguma coisa." O mundo parou, mais uma vez, quando chegou o dia da reunião das 20 pessoas mais influentes do planeta. Um dia em que todos os olhares e interesses do mundo todo estariam voltados para o que seria decidido nesta reunião. A presidente dos Estados Unidos, Daniele, também foi convidada para fazer parte deste momento importante e único para o mundo todo. A segurança no local havia sido reforçada para garantir que tudo corresse bem. Mas o que ninguém imaginava é que um grupo muito bem treinado de inimigos havia montado um engenhoso plano para atacar e fazer todos os convidados reféns. Esse grupo consegue subjugar a segurança do evento e colocar em prática o seu plano. Mas uma esperança de libertação virá de onde ninguém espera. Daniele, a presidente dos Estados Unidos, possui treinamento nas forças especiais e, sozinha, ela se tornará uma poderosa oposição para este grupo criminoso. Uma mulher de vermelho que derrubará um a um os membros desta organização. Um trailer de ação impressionante, com técnicas de lutas apuradas, de tirar o fôlego. Imagina o mundo todo segurando a respiração. Tipo, sério mesmo. Tá todo mundo esperando esse dia há semanas. Chegou o momento da reunião mais importante do planeta. O G20. Só entra quem manda no mundo. São os 20 líderes mais poderosos que existem. É presidente, rei, primeira-ministra. Gente que decide coisas grandes. E claro, a Daniele, a presidente dos Estados Unidos, estava nessa lista. Mulher forte, inteligente, decidida e com um segredinho que ninguém ali sabia. Mas segura aí, que já já a gente chega nessa parte. O evento ia rolar num prédio gigante, supermoderno, cheio de vidro e tecnologia de última geração. Segurança? Parecia filme de ficção científica. Tinha helicóptero sobrevoando, soldados armados até os dentes, câmeras em todo canto. Ninguém entrava ali sem ser revistado 10 vezes. Parecia tudo sob controle. A cidade que recebeu a reunião estava em clima de guerra. Ruas fechadas, drones vigiando, polícia por todo lado. Mas mesmo com tudo isso, a galera estava empolgada. Televisão do mundo todo mostrando cada detalhe. Jornalista de todo canto tentando adivinhar o que seria decidido. Era tipo final de Copa do Mundo, mas com terno e gravata. Daniele chegou num carro preto blindado, escoltada por vários seguranças. Desceu do carro, séria, confiante. Cumprimentou alguns líderes que já estavam lá. Trocou sorrisos, mas sempre de olho em tudo. Ela era assim, elegante, mas ligada em cada detalhe. O que ninguém ali sabia é que antes de ser presidente, ela foi treinada nas forças especiais. Sim, meu amigo, ela sabia usar arma, lutar, se esconder, tudo. Mas agora, era só a presidente elegante, representando o país dela. Enquanto isso, lá longe, bem escondido, um grupo de caras muito perigosos estava só esperando a hora certa. Eles já tinham tudo planejado. Estudaram a segurança, os pontos fracos, os horários, tudo. Era um plano gigante, tipo aqueles de filme mesmo. Eles sabiam que atacar o G20 não ia ser fácil, mas também sabiam que, se conseguissem, o mundo ia parar de verdade. Dentro do prédio, os líderes iam chegando,
um por um. O clima era de tensão, mas também de respeito. Afinal, todo mundo ali estava ali para decidir o futuro do planeta. Questões sérias, clima, guerras, economia, tecnologia, um evento pesado, mas estava rolando tudo bem, por enquanto. Daniele, sempre observadora, reparou em algumas coisas estranhas. Um segurança novo que ela nunca tinha visto antes. Uma van estacionada num lugar meio suspeito. Um atraso incomum em uma das checagens de segurança. Ela não falou nada, só guardou tudo na cabeça. Quem tem treinamento percebe essas coisas. Enquanto os líderes se preparavam para começar a reunião, o grupo inimigo se aproximava. Eles estavam vestidos como equipe técnica, com crachás falsos, ferramentas nas mãos, falando nos rádios como se fossem parte do sistema de segurança. Passavam pelas câmeras, davam sinal de ok e ninguém desconfiava de nada. Tudo calculado, tudo milimetricamente planejado. Lá dentro, as portas do salão principal se fechavam. Era hora de começar a reunião. Os jornalistas foram afastados, os líderes se sentaram, os telões ligaram. Parecia que tudo estava indo como o planejado. Mas não estava. No fundo, por trás de toda aquela organização, o inimigo estava prestes a agir. Um sistema de segurança começou a falhar. Uma câmera apagou, um guarda sumiu, e ninguém percebeu. Quer dizer, quase ninguém. Daniele, lá no canto, cruzou os braços, olhou para um lado, depois para o outro, e algo no olhar dela dizia: tem coisa errada aqui. A reunião já estava rolando, todo mundo sentado falando de política, clima, segurança mundial. Aquele papo sério que só gente importante entende. Mas por trás das paredes, o plano do grupo inimigo estava quase pronto. Eles estavam ali dentro, disfarçados, andando no meio dos seguranças como se fossem da equipe técnica. Ninguém desconfiava de nada, até que, bum, tudo começa a desandar. Primeiro, as luzes piscam. Meio segundo depois, os telões apagam. O som corta. O clima muda na hora. Os líderes se olham assustados. O que está acontecendo? Alguém pergunta. A porta da sala principal fecha com um estalo forte. Trancada. Trancada de um jeito que nem os seguranças conseguem abrir. O rádio não responde. Os celulares? Sem sinal. Começa o ataque. De repente, vários técnicos tiram armas de dentro das mochilas. Sim, os caras disfarçados. Eles agem rápido, super coordenados, como se fossem um time de elite. Em poucos segundos, rendem os seguranças, tomam controle da segurança interna e apontam armas para os líderes. Tudo vira gritaria, confusão, desespero. Os líderes são mandados para o chão. Uns tentam correr, outros gritam por ajuda. Mas não adianta. O prédio já está dominado. Do lado de fora, os verdadeiros seguranças percebem que tem alguma coisa errada. Mas já é tarde demais. O sistema de comunicação do prédio foi desligado, as câmeras foram hackeadas, as entradas trancadas. Ninguém entra, ninguém sai. É como se o prédio tivesse virado uma fortaleza nas mãos dos criminosos. Os reféns são levados para o salão principal. O grupo inimigo já sabe quem é quem ali dentro. Eles apontam direto para o líder de um país, depois para o outro, como se estivessem lendo um roteiro. Eles têm um plano, e não estão ali só para assustar. Querem fazer exigências, querem poder, querem mexer com o mundo inteiro. Daniele, que também está ali dentro, finge estar assustada. Mas na real, ela está observando cada movimento. Lembra? Ela tem treinamento especial. Ela enxerga detalhes que ninguém mais vê. Onde estão as armas? Quantos inimigos tem? Onde estão as câmeras? Por onde ela pode fugir? Tudo isso ela já está calculando em silêncio. Enquanto isso, o líder do grupo aparece. Ele fala calmo, firme, como se fosse o dono do lugar. Diz que eles vão começar a transmitir uma mensagem para o mundo, que querem negociar, que têm demandas sérias. Só que ninguém sabe exatamente o que eles querem ainda. Só uma coisa é certa: eles estão dispostos a tudo. Se não forem ouvidos, vai ter consequência. A tensão lá dentro tá gigante. Um dos reféns tenta reagir, leva um soco. Outro grita por socorro, leva uma coronhada. O clima é de pânico total. Mas Daniele continua calma. Ela sabe que se agir na hora errada, pode piorar tudo. Então ela espera. Só que o grupo inimigo não imagina que tem uma arma viva ali dentro, disfarçada de presidente. Enquanto o caos se espalha, lá fora, o mundo entra em choque. As notícias começam a vazar. G20 sob ataque. Líderes do mundo feitos reféns. Terroristas invadem reunião global.
A população entra em pânico. Os governos ficam sem saber o que fazer. Ninguém tem ideia de quem está por trás do ataque. Dentro do prédio, os criminosos instalam equipamentos de transmissão. Em breve, vão mandar sua mensagem para todas as TVs do mundo. Eles acham que estão vencendo. Mas no meio de tudo isso, num cantinho do salão, Daniele se abaixa discretamente e solta o salto da bota dela. Dentro do salto, uma pequena lâmina escondida. É pouca coisa, mas para ela é o suficiente para começar a virar o jogo. A sala tá um caos. Os líderes do mundo todos sentados no chão, alguns com cara de pânico, outros tentando manter a pose, mas por dentro tão apavorados. Os bandidos armados andando de um lado para o outro, vigiando tudo. Parecia que ninguém ali tinha chance. Parecia. Daniele, quieta num canto, ainda fingindo estar assustada, começa a se mover, discretamente, com uma calma que só quem foi treinado para isso consegue ter. Ela olha, calcula, respira fundo, e aí, com um movimento quase invisível, usa a lâmina escondida no salto da bota para cortar as braçadeiras que estavam prendendo suas mãos. Pronto. Ela tá livre. Mas calma. Ela não vai sair correndo que nem doida. Ela sabe que tem que agir com inteligência. Então ela espera. Observa o padrão de movimento dos inimigos. Um deles sempre passa perto dela, olhando para o outro lado. Um deslize. E é nesse deslize que ela age. Ela se levanta num pulo silencioso, dá uma chave de braço certeira no cara, tira a arma dele e já se esconde atrás de uma pilastra. Tudo em menos de 5 segundos. O corpo do cara desmaia no chão, e os outros ainda nem perceberam. A maioria estava focada nos reféns. Daniele pega o rádio dele, o carregador reserva e mais uma faca. Agora ela está armada e invisível. O grupo ainda acha que está com tudo sob controle. Um deles começa a conectar os equipamentos para mandar a mensagem para o mundo. Só que em vez disso, eles vão acabar recebendo uma surpresa que nem os filmes de ação têm. Daniele começa a se mover pelo prédio, sobe escada, passa por dutos de ventilação, entra em salas de controle, vai desativando câmeras, desconectando sistemas, pegando informações. Ela está montando um plano. Enquanto isso, os reféns lá embaixo estão cada vez mais nervosos. Um deles cochicha: "A gente tá perdido." Outro responde: "Não. A presidente dos EUA sumiu. Ela deve estar fazendo alguma coisa." Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.